Olá, hoje é sexta-feira, 16 de dezembro. Passo Fundo com gasolina de boa qualidade e bombas sem adulteração. É isso que apontou um estudo feito pelo Ministério Público. Dias com temperaturas de 30 graus, outros com 10 graus. A gente fala sobre a variação de temperatura que está acontecendo e os fenômenos climáticos previstos para esse verão. Hoje tem dica de cinema para você aproveitar no fim de semana. O Acorde, que traz um trabalho fotográfico com os contrastes de povos e das lutas sociais de diferentes cidades. E ainda o concerto de Natal com os grupos artísticos da UPF na Catedral Metropolitana. O Canal de Notícias está só começando com essas e outras informações. Aqui você encontra mais conteúdo. Passo Fundo tem gasolina de boa qualidade e bombas sem adulteração. Com relação ao preço, a média de lucro na cidade entre o custo do combustível e o preço final é de 50 centavos. O jornalista Jean Marmentini tem outras informações sobre essa pesquisa. A cidade de Passo Fundo tem 45 postos de combustível e o que pouca gente sabe é que o Ministério Público tem um órgão interno que fiscaliza e faz a questão de toda a análise de qualidade do combustível e também um estudo em cima do preço. E esse pessoal esteve aqui em Passo Fundo fazendo esse trabalho. Para sabermos mais, a gente conversa agora com o promotor de justiça, Dr. Cristiano Ledur. Doutor, como é que está a situação da gasolina falando de Passo Fundo? Bom, o que nós podemos dizer? Passo Fundo, nós temos um preço que poderia estar, em comparativo com algumas outras cidades, ele poderia estar um pouco abaixo. No entanto, o que nós reparamos, isso é importante que se diga, nós temos um preço mínimo em Passo Fundo registrado na semana agora de 4 a 10 de dezembro, que se situou em R$ 3,90. O que isso quer dizer? Nós não temos que nos balizar pelo preço máximo e sim pela existência de um preço mínimo, porque é esse que garante a oferta do produto ao consumidor. E esse preço mínimo, ele acaba se situando mais ou menos dentro dos parâmetros de outras cidades do estado. O que as pessoas muitas vezes se preocupam é qual é a qualidade desse produto, porque além de um produto não ser barato, as pessoas têm dúvidas sobre a qualidade. Durante o mês de novembro, eu fiz um trabalho em conjunto com o Ministério Público de Porto Alegre, que tem uma divisão específica para controlar a qualidade de combustíveis, e nós montamos aqui na Promotoria de Passo Fundo, de forma muito discreta, muito tranquila, o laboratório de análises, veio o pessoal técnico de Porto Alegre, engenheiros químicos, e nós fizemos coletas em 45 postos da cidade. Coletamos 77 amostras de combustível e em questão de adulteração, que é aquilo que preocupa o usuário, que o produto não seja aquele, nós não encontramos nenhuma adulteração de combustível. Todas as amostras analisadas poderiam ter, eventualmente, pontualmente, houve 2 inconformidades ali, a questão de percentuais, mas de adulteração nós não tivemos nenhum caso. Paralelo a isso, uma semana após essa operação, que nos comprovou que a qualidade era a esperada, nós fizemos também, junto com o Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, que tem sede em Passo Fundo, havíamos combinado também uma operação com eles e fizemos, aí aleatoriamente, em 10 postos, análise de aproximadamente 100 bombas de combustível. Qual era o objeto dessa análise? Além de saber que o nosso produto tinha qualidade, nós queríamos saber se aquele litro que o consumidor compra, se tem efetivamente 1 litro. Porque se houvesse uma adulteração de volume na bomba, você estaria pagando por 1 litro e recebendo menos. Essa dúvida nós precisávamos sanar e fizemos então uma análise de aproximadamente 100 bombas e nenhuma das bombas apresentou problema de volumetria. E é importante que às vezes o consumidor não sabe, a Agência Nacional do Petróleo, que é o órgão que regulamenta isso, que fiscaliza este mercado, embora seja um mercado de preço livre, ela faz semanalmente, durante o ano inteiro, um levantamento de preços impostos. Esse levantamento, em Passo Fundo, no caso, na última semana, foram coletados preços em 12 postos de combustível. E ali, isso pode se encontrar no site www.anp, de Agência Nacional do Petróleo.gov.br, você encontra a relação dos postos, nessa última semana foram 12, com preços mínimos,
preços máximos, o preço médio. Você tem o endereço do posto, se quiser saber onde é que eles localizaram o preço mínimo. E também ali se coloca o valor de compra do combustível e a ANP informa qual é a margem média que está sendo cobrada. Ok, doutor, muito obrigado pelas informações. Bom, preço, todo mundo gostaria que fosse mais barato, não é? Mas a boa notícia é que a gente sabe que as bombas estão reguladas e a gasolina é de boa qualidade. A gente volta para o estúdio. E o Congresso Nacional aprovou ontem o orçamento anual da União de 3,5 trilhões de reais para 2017. Com ele, também foi aprovado o valor do novo salário mínimo, que passa a valer em 1º de janeiro. Ele será de R$ 946, reais, um aumento de 7,47%. E a sexta-feira começou com temperatura de 10 graus aqui em Passo Fundo. Um pouco friozinho para um dia típico de primavera e em dezembro. Mas há poucos dias registramos também temperatura de 30 graus. Variações bruscas de temperatura têm sido uma característica desta estação. E será que isso é normal para essa época do ano? Quem vai nos responder e ajudar a entender o que está acontecendo com o tempo é o agrometeorologista da Embrapa Trigo de Passo Fundo, Gilberto Cunha. Seja muito bem-vindo ao PFTV. Muito obrigado. Gilberto, eu repito a pergunta, então. Essa variação que chamamos, então, de amplitude térmica é normal para essa época do ano? Eu diria que é característica da época do ano e está na dependência do tipo de massa de ar que domina. Quando nós temos uma massa de ar mais seca, com menor conteúdo de umidade, então é comum que as temperaturas na madrugada baixem bastante e ao longo do dia se aqueçam. Então, aumenta essa diferença entre a máxima e a temperatura mínima registrada, que vem a ser o conceito que você falou de amplitude térmica ou diferença entre os valores extremos. Isso depende da massa, como falei, da massa de ar, e quanto menor o teor de umidade num período mais seco, essa amplitude tende a se acentuar. E essa variação vem ocorrendo então na nossa primavera. Está normal ou é um pouquinho maior do que o normal? 10 graus, 30 graus? Aqui, os nossos valores extremos na primavera eles podem chegar até 34, 35 graus, né, de máxima nos dias. E as temperaturas mínimas podem ser menor que 6 graus, ao redor entre 6 e 6,5 graus Celsius. Então, está na normalidade. O grande contraste que nós estamos sentindo e percebendo é a diferença em relação ao ano anterior, porque no ano anterior nós tínhamos uma condição totalmente oposta da que estamos vivendo hoje, né, que nós tínhamos uma ação de um evento El Niño, nós tínhamos muita umidade, nós tínhamos a presença frequente aqui de frentes frias estacionadas e, consequentemente, não percebíamos essa diferença. Então, esse aspecto da diferença no curto prazo entre o que está acontecendo hoje e o que aconteceu no ano anterior é que faz a gente ter mais claro esse comportamento aí das temperaturas. Semana que vem já começa então a nova estação, começa de fato o verão. E nesse verão a gente vai ter, será a influência dos fenômenos climáticos também aqui na nossa região? Efetivamente, no dia 21 aí, nós temos o início astronomicamente do verão. E esse verão ele é marcado não por El Niño, não por uma condição de neutralidade. Ele será marcado pela presença de um evento Laninha. É um evento que traz muita incerteza por ele ser diferente em relação aos eventos anteriores. Diferente no sentido que é um evento Laninha de intensidade de intensidade fraca e projeta-se que ele terá uma vida, uma duração curta, até o final do verão já teria desaparecido. Mas isso não assegura nada, isso apenas nos indica muita incerteza em relação ao que esperar. De qualquer forma, nós temos que ter presente que, pelo menos em termos de quantidade de chuva, neste verão deveremos ter uma menor quantidade de chuva comparado com o verão passado e deveremos ter aí uma certa irregularidade nos eventos de precipitação. Essas são as projeções para o sul do Brasil na estação que está iniciando. Chuva ao redor ou abaixo dos valores chamados normais para a época do ano. Além da chuva um pouco abaixo do normal, quais são as outras características do Laninha? As características para nós aqui, fundamentalmente, são temperaturas mais baixas, as temperaturas mínimas, comparado com os anos neutros, os anos iônicos, são menores, então a amplitude térmica que nós colocávamos mais acentuada nos anos de Laninha, e
e principalmente uma menor quantidade de chuva. Por que isso? Porque as massas de ar polar, elas entram com mais facilidade no continente, passam rapidamente, são massas de ar de temperaturas mais baixas e com menor conteúdo de umidade, e acabam não organizando chuvas e fazendo com que o ar mais seco, né, permita um resfriamento da atmosfera mais intenso durante o período noturno. Tá certo, então a amplitude térmica deve continuar no verão e um pouco menos de chuva, então, que o normal. Exato. E a grande característica desse verão, em termos de chuva, principalmente, vai depender muito do comportamento das águas do Oceano Atlântico, aqui na costa da América do Sul, aqui na próxima aos estados do sul do Brasil. Se elas estiverem mais quentes, nós poderemos ter uma quantidade de chuva maior. Se elas estiverem mais geladas, nós podemos ter menos chuva ainda do que o previsto. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Canal de Notícias. Nós que agradecemos. Obrigada. A qualificação profissional faz toda a diferença no mercado de trabalho. E a UPF pode ajudar você que está buscando por novos conhecimentos. Estão abertas as inscrições para especializações em diferentes áreas. E para saber mais é só entrar no site upf.br. E depois do intervalo, concerto de Natal com os grupos artísticos da UPF. Foi na Catedral Metropolitana de Passo Fundo. A gente já volta.